House of the Dragon deu para Aegon uma armadura de aço valeriano, e diferente das outras adaptações, essa me preocupa, porque ela pode trazer consequências que impactam no futuro da história que a gente tem em relação à Dança dos Dragões. Valyrian steel, worth more than a castle. Aegon the Conqueror reborn. Just get on with it. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar especificamente da armadura de aço valeriano e dos problemas que ela pode trazer para o futuro da trama. Antes de eu começar a falar sobre isso de fato, eu tenho que lembrar que adaptações na série em relação ao que a gente tem nos livros não me incomoda. Eu gostei, por exemplo, da mudança da origem dos ovos dos dragões da Daenerys, por exemplo, e expliquei tudo nesse vídeo que tá linkado aqui em cima. Então assim, mudar coisas que a gente tem nos livros para a série faz sentido. O próprio Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, já disse que existem dois cânones. O cânone do universo da TV, que começou com Game of Thrones e agora vai sendo expandido com House of the Dragon, com Cavaleiro dos Sete Reinos que vai estrear ano que vem e tudo mais. E temos o cânone das Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros. Então, os grandes eventos vão acontecer de forma igual, mas algumas coisinhas aqui pequenas podem mudar. A origem dos ovos da Daenerys ser alterada não vai mudar o fato de que esses ovos vão chegar às mãos da Daenerys no futuro. Então, não tem problema. Agora, a armadura de aço valeriano que o Aegon II recebeu no episódio 3 da segunda temporada de House of the Dragon pode sim trazer problemas, e neste vídeo eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o aço valeriano em si. O que é o aço valeriano? Ele é simplesmente o metal mais puro de todo esse universo de House of the Dragon, de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Não só de Westeros, mas de todos os outros continentes. Ele é um aço extremamente poderoso, o mais resistente de todos, resistente até a fogo de dragão, guardem isso, tá? E ele era forjado apenas em Valíria, no Império Livre Valeriano, com a ajuda de magia e fogo de dragão. Então eles tinham magias específicas dos magos de sangue valerianos para forjar o aço valeriano. E depois que a perdição de Valíria aconteceu, depois que as 14 chamas entraram em erupção e tudo foi pro ralo, é impossível agora criar novos itens de aço valeriano. Ou seja, só dá para retrabalhar itens já existentes. E além disso, o retrabalho de itens já existentes de aço valeriano é muito raro, porque você tem que manter a pureza desse metal. E apenas mestres ferreiros de Corrora que sabem retrabalhar esse aço valeriano, também usando magia, da maneira mais pura possível para manter toda essa pureza. É dito que as espadas de aço valeriano, elas mantêm o fio intacto séculos depois da criação delas, como se elas tivessem acabado de ser criadas, né? Então é um negócio assim impressionante. Isso tudo que eu falei aqui significa que não existiram armaduras de aço valeriano? Não, muito pelo contrário. Só que indica que os Targaryen em si não tinham. Primeiro de tudo é que o livro ele sempre reforça, né? Ele reforça na primeira vez que elas são citadas, que as espadas Blackfyre e Dark Sister, as espadas ancestrais da casa Targaryen, elas são de aço valeriano. Sempre que aço valeriano aparece em algum equipamento, nos livros, nas séries e tudo mais, é dito, isso aqui é de aço valeriano. Inclusive tem uma armadura citada, mas lá nas Crônicas de Gelo e Fogo dos livros de Game of Thrones, daqui a pouco eu chego nela porque também é importante. A armadura do Aegon o Conquistador, ela nunca foi citada como sendo de aço valeriano, e o Aegon II não pode ter uma armadura de aço valeriano segundo os acontecimentos do livro. Já falei que algumas mudanças eu gosto, mas essa aqui me incomodou justamente por isso. E por que que o Aegon não pode ter? Em Fogo e Sangue é dito que depois da batalha que a gente viu de Pouso das Gralhas aqui, o fogo foi tão intenso pra cima do Aegon que a armadura derreteu e acabou meio que se fundindo com a pele dele. Ele ficou completamente desfigurado, ficou todo ferrado ali depois da treta envolvendo a Vhagar, a Meleys, a Rhaenys, o Aemond, ele e o Sunfyre. Tá? Então a armadura derreteu no corpo dele e acabou meio que se fundindo com a pele. Isso moldaria todas as lesões e os traumas que o Aegon sofreu pro resto da vida. Ele estar usando uma armadura de aço valeriano impede que isso aconteça, porque sim, essa armadura aço valeriano é mais leve que tudo e também é resistente a fogo de dragão. Ou seja, ele só sofrerá queimaduras nas áreas expostas. Então provavelmente apenas o rosto dele, uma parte do rosto dele é que vai ficar queimado e não o corpo inteiro. Ah, mas você tá falando aí que é resistente a fogo de dragão, mas quem garante? Uma citação dos próprios livros. Aegon o Conquistador, primeiro que eles dizem que essa armadura é do Aegon, né, e não faz sentido também. Aegon o Conquistador, quando ele morreu, ele foi queimado, assim como todos os Targaryens são queimados, junto com a sua espada, a Blackfyre. Ué, mas essa espada Blackfyre continua com Viserys e com todos os reis que vão assumindo o trono depois. Sim, ela continua. Por quê? Porque ela se preservou, né? Então o Balerion chegou,
O dragão do Aegon chegou para queimar ele ali na pira quando ele estava morto. Assim como a Syrax fez com a Aemma no começo de House of the Dragon, no primeiro episódio. Dracarys! E queimou o Aegon. O Aegon virou cinzas, e a espada permaneceu intacta com uma diferença. A lâmina havia ficado negra por conta do fogo do dragão. O fogo foi assimilado, né, escureceu a lâmina, mas o fio da espada continuou intacto, ela não derreteu nem um pouquinho. Então uma armadura de aço valeriano aqui também não derreteria, seja com o fogo da Veiga, da Meleys, os dois juntos, um monte de fogo, não derreteria. Então a gente não teria essa situação do metal derretendo na pele do Aegon e se fundindo com a pele dele, né? Já começa por aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o passado da Casa Targaryen, por que a Casa Targaryen não faz sentido a Casa Targaryen ter, sobre uma declaração bem problemática do showrunner de House of the Dragon e também sobre a única armadura de aço valeriano já citada nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Primeiro, sobre a Casa Targaryen. A Casa Targaryen hoje é a casa valeriana mais poderosa de todas, até porque só sobraram 3 e ela é a única montadora de dragão. A Casa Targaryen hoje é a casa que tem mais itens de aço valeriano, sim, mas em sua grande maioria as espadas e a adaga. Só que na época do auge de Valíria, a Casa Targaryen é uma das casas montadoras de dragão e é dito que ela não estava nem perto de ser a casa mais poderosa. Existiam outras casas muito mais ricas, com dragões muito maiores e essas sim, potencialmente com armaduras de aço valeriano, que tinham muito mais dinheiro. Aqui na série é dito que essa armadura de aço valeriano que o Aegon está vestindo, que foi do Conquistador, custaria o mesmo que um castelo. Só que nos livros é dito que uma armadura de aço valeriano, na época que Valíria ainda existia, na época que dava para criar novos equipamentos de aço valeriano, essa armadura custaria o mesmo que um reino. Ou seja, com o material limitado que a gente tem agora, o preço de uma armadura de aço valeriano seria inestimável e assim, inviável até para os próprios Targaryen. Então, definido, o Aegon não teve uma armadura de aço valeriano. A única pessoa que teve uma armadura de aço valeriano confirmada nos livros escritos pelo George R. R. Martin foi Euron Greyjoy. Aquele mesmo Euron que a gente viu nas temporadas finais de Game of Thrones, chegando para ajudar a Cersei, um cara caótico. Nos livros ele é muito mais caótico, muito mais imponente e surge como um dos maiores postulantes ao Trono de Ferro, não por conta de nascença, de herança nem nada, mas por conta da força que ele detém. E sim, ele tem uma armadura de aço valeriano. O Euron, a gente sabe que ele tem o navio dele, o Silêncio, ele é um grande navegador dessa época de Game of Thrones, e ele viajou o mundo inteiro. E dizer que ele foi até as ruínas de Valíria, né? A gente sabe que quem geralmente vai até as ruínas de Valíria não volta. Mas sabendo o quão foda ele é, o quão forte ele é, pode ser que ele tenha ido mesmo. E lá ele pode ter encontrado essa armadura que ele usa atualmente nos livros, né? Porque, como eu disse, uma perdição, os fogos que mataram os dragões, vulcões e erupções poderiam não derreter uma armadura de aço valeriano. Então ele pode ter encontrado uma armadura dessas famílias que eram mais nobres e mais ricas que os Targaryen, né, de aço valeriano ali completamente preservada, foi lá e pegou, faz bastante sentido. Então isso até é o que reforça que ele sim esteve nas ruínas de Valíria e conseguiu voltar de lá. Ninguém mais pode falar porque os tripulantes do navio dele são mudos, né, ele arrancou a língua de todos ali, então ninguém fala. Se ele falou o que aconteceu, ninguém tem como negar, não tem como saber, mas ele tem uma armadura de aço valeriano, isso é citado nos livros e a citação é a seguinte: aço valeriano, cabelo molhado, que era um irmão do Euron, sabia, a sua armadura é de aço valeriano. Em todos os 7 reinos, nenhum homem possuía uma armadura de aço valeriano. Essas coisas eram conhecidas há 400 anos, nos dias anteriores à perdição, mas mesmo assim custariam um reino inteiro. É assim que está nos livros. Inclusive, outros itens de aço valeriano que a gente tem correndo em Westeros são algumas correntes de Maester, mas os Maesters que recebem correntes de aço valeriano são os Maesters especializados em magia, então é raríssimo, tá? Eu já falei mais sobre como funciona essa parada das correntes dos Maesters em outro vídeo que eu explico mais sobre a ordem dos Maesters, que tá aqui em cima, depois assistam também, que é bem legal. E um desses Maesters que foi fazer pesquisas em Corror sobre como retrabalhar o aço valeriano, ele acabou perdendo uma mão, né? E acredita-se que o motivo dele ter perdido a mão não foi porque ele descobriu a magia e a forma de fazer, mas sim porque ele descobriu que tinha sacrifício humano envolvido, né? Que esses mestres ferreiros de Corror
eles matavam escravos para conseguir retrabalhar o aço valeriano mantendo a pureza. Ou seja, a magia usada é uma magia de sangue de fato. E mesmo sem o fogo de dragão, consegue retrabalhar usando esses meios, e por isso que esses meios são guardados às 7 chaves. Esse cara acabou descobrindo isso, né, e arrancaram a mão dele. Inclusive, a gente tem uma situação de aço valeriano sendo retrabalhado em Game of Thrones, quando o Tywin Lannister pega a espada da casa Stark, a Gelo, que era aquela espada imensa de aço valeriano, e ele consegue criar 2 espadas de aço valeriano para a casa Lannister a partir daquela espada que era do Ned Stark. E ele fez isso com o auxílio de um mestre ferreiro de Qohor, porque só eles sabem retrabalhar esse aço. Agora vamos falar rapidinho dessa citação aí do Ryan Condal, que é o showrunner de House of the Dragon, ou seja, ele que toma as decisões finais ao lado do Martin. We hear a lot about Valyrian steel weapons. We don't hear a lot about Valyrian steel armor. But it felt like that was something that Aegon the Conqueror would have had from his time in Old Valyria as like a House Targaryen family heirloom. A parte ser algo que Aegon teria de seus tempos na antiga Valíria é bem problemática, porque o Aegon nasceu muito tempo depois da perdição de Valíria. O Aegon não esteve em Valíria. Os Targaryen não chegaram em Westeros e já começaram a dominar tudo. Não. Eles chegaram em Westeros fugindo de Valíria, depois eles ficaram em Pedra do Dragão, que é uma ilha, nem é no continente, de boa ali. Até que o Aegon nasceu, muito tempo depois, já em Pedra do Dragão, Valíria já não existia mais, e aí, nas profecias ali, seja dele ou da Rhaenys, eu explico mais sobre isso também nesse outro vídeo aqui, ele percebeu que ele tinha que conquistar o Westeros, né? E aí ele vai e começa a Era da Conquista. Então, o Aegon nunca esteve em Valíria. Só que isso a gente pode interpretar que ele estava falando do legado da casa Targaryen que trouxe de Valíria, tá? Só que uma armadura de aço valeriano nunca foi citada na história dos Targaryen. Eles nunca falaram sobre isso. Então, assim, se os Targaryen tivessem uma armadura de aço valeriano, isso teria sido citado. Só que o grande problema é que, assim, de novo, adaptações a série pode fazer. Só que você adaptar isso, sabendo que a armadura do Aegon derrete no corpo dele e uma armadura de aço valeriano não pode derreter, aí você ou prejudica a resistência do aço valeriano ao fogo de dragão, mudando isso pra série, que seria também uma mudança ruim, na minha opinião, porque o aço valeriano tem que ser conhecido como esse grande aço. Também há teorias de que aquele aço que o Azor Ahai conseguiu depois de matar a armada dele foi um aço valeriano, né? Porque ele trabalhou a lâmina por muito tempo, mas só conseguiu tê-la forte o suficiente para resistir a tudo que ele pôs naquele trabalho depois que ele passou a lâmina no coração da mulher dele. Então teve também esse sacrifício de sangue e provavelmente aquela arma era uma arma de aço valeriano, e assim foi feito naquela época um milagre, e depois essa arte foi retrabalhada em Valíria para fazer essas armaduras, esses equipamentos todos que a gente conhece. O aço valeriano também ele tem um padrão muito específico, redondinho, ondulado, né? E é esse o padrão visto na armadura do Euron, inclusive, por isso que sabe-se na hora que é de aço valeriano mesmo, porque ele é inconfundível. Então, assim, das duas, uma aqui pra série. Ou eles vão diminuir drasticamente as queimaduras do Aegon, ou eles vão fazer com que o aço valeriano derreta através de fogo de dragão. A segunda opção pra mim é a pior de todas. Eles diminuírem a cicatriz do Aegon, pra mim, beleza. Vai, vão deixar só o rosto dele, a parte que estava aberta do rosto dele queimado, metade do rosto, ok, né, o resto vai ficar preservado, ele vai usar roupa o tempo inteiro também, a gente não vai acabar nem vendo isso aí. Então essa opção pra mim seria a melhor, mas me incomoda ainda, porque eu queria ver o Aegon também todo destruído do jeitinho que ele acaba nos livros depois dessa situação de Pouso das Gralhas, porque isso molda muito o comportamento do Aegon. Uma queimadura simples em metade do rosto dele não daria a ele todos os traumas e toda a limitação de mobilidade que ele tem no futuro do livro Fogo e Sangue. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui e comenta o que vocês acham. Vocês acham que essa adaptação faz sentido ou se essa decisão também incomoda vocês?